Você acredita que comer fibras demais pode te levar ao hospital? E já te disseram que chia, aveia ou linhaça podem se transformar em um risco, justamente quando você pensa que está cuidando da sua saúde? Eu sou a doutora Ana, especialista em saúde, nutrição, bem-estar e prevenção de doenças em pessoas da terceira idade. Ao longo dos meus anos de atendimento, aprendi que nem sempre o que parece saudável em excesso realmente traz benefícios. Muitas vezes, são justamente os pequenos exageros, cometidos com boa intenção, que se transformam em armadilhas para o corpo. Hoje quero compartilhar com você uma história que me marcou profundamente e que pode servir de alerta para todos aqueles que, assim como você, acreditam que cuidar da saúde é algo que depende de disciplina e escolhas conscientes. É a história da Dona Sônia, uma senhora de 68 anos que buscava de todas as formas limpar o corpo e manter o intestino funcionando bem. Dona Sônia me procurou em consulta após viver um episódio que ela mesma definiu como assustador. Tudo começou quando ela decidiu reforçar a dieta com fibras. Inspirada por vídeos, matérias de revistas e até conselhos de amigas, passou a adicionar linhaça e chia em praticamente todas as refeições. Pela manhã, acrescentava 2 colheres de semente de linhaça no iogurte. À tarde, 1 colher de chia na água. À noite, um prato de salada acompanhado de farelo de aveia. Ela acreditava que estava fazendo um bem enorme para o corpo. Afinal, quem não escuta que fibras são essenciais para limpar o organismo, controlar o colesterol e melhorar o intestino? O problema começou silencioso. Nos primeiros dias, ela sentiu o intestino mais cheio, mas acreditou que era normal. Depois, surgiram gases e uma sensação de estufamento que a incomodava. Até que, em um certo domingo, tudo ficou mais sério. Dona Sônia acordou com vontade urgente de ir ao banheiro, mas ao se sentar, começou a sentir uma pressão forte no abdômen e um esforço excessivo para evacuar. A pressão aumentou e junto dela veio uma tontura inesperada. Ela me contou com os olhos marejados, como segurou firme no boxe do banheiro tentando não cair. Eu achei que ia desmaiar ali mesmo, disse. O marido, assustado, a encontrou pálida, suando frio, quase sem conseguir falar. Levaram-na ao pronto-socorro às pressas. Lá, deitada em uma maca, recebeu a pergunta que mudaria a forma como enxergava sua rotina. A senhora bebeu 2 litros de água hoje? Perguntou o médico com seriedade. Dona Sônia ficou em silêncio. A resposta era não. Ela tinha se preocupado tanto em consumir fibras que esqueceu do principal: a água, que é indispensável para que as fibras se movimentem dentro do intestino. Sem líquido suficiente, as fibras se transformam em uma massa compacta, capaz de endurecer as fezes, provocar constipação severa, gerar gases intensos e até causar queda de pressão durante o esforço. Naquele dia, Dona Sônia percebeu que sua boa intenção tinha se transformado em um erro perigoso. A busca por saúde, feita sem equilíbrio, quase a levou a um acidente grave dentro de casa. E eu lhe pergunto, será que você também está fazendo isso sem perceber? Será que, na tentativa de cuidar melhor do seu corpo, não está exagerando em algum detalhe que pode colocar sua saúde em risco? Eu gosto de chamar esse tipo de situação de o perigo escondido nas escolhas saudáveis. Não é que as fibras sejam vilãs. Pelo contrário, quando consumidas na medida certa, elas são fundamentais para o funcionamento do corpo. Mas, sem a combinação adequada com líquidos e sem orientação, podem se tornar um fardo pesado para o organismo. E talvez esse seja o ponto mais importante que quero trazer hoje. Fibras agem como esponjas no intestino. Elas têm a capacidade de absorver água, aumentar o volume das fezes e facilitar a evacuação. É por isso que são tão recomendadas para prevenir prisão de ventre, melhorar o colesterol e até controlar os níveis de açúcar no sangue. Mas como toda esponja, elas precisam estar úmidas para funcionarem bem. Se você joga uma esponja seca dentro de um cano, ela não ajuda. Ela entope. E o mesmo acontece dentro do seu corpo. Quando ouvi o relato de Dona Sônia, pensei em quantas outras pessoas poderiam estar vivendo a mesma situação em silêncio. Quantos homens e mulheres acima dos 60 anos estão, neste momento, aumentando exageradamente a quantidade de chia, linhaça e farelo na dieta, acreditando que estão fazendo o melhor, mas esquecendo de se hidratar. Por isso eu quero conversar com você sobre equilíbrio. Porque na saúde, o excesso pode ser tão prejudicial quanto a falta.
Você já adicionou chia ou farelo à sua dieta sem orientação médica? Já acreditou que quanto mais fibras, melhor seria o resultado? Comente sim se já fez isso, ou ainda não, se nunca passou por essa situação. Esse diálogo é essencial, porque sua participação me ajuda a entender até onde esse hábito tem sido comum e perigoso. E ao compartilhar sua experiência, você também ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo dilema. Eu sei que falar sobre constipação, gases e dificuldades no banheiro pode parecer constrangedor, mas não deveria ser. Esse é um tema de saúde, e quanto mais cedo for encarado com naturalidade, mais rápido os problemas podem ser prevenidos. Quantas vezes você já se sentiu desconfortável por não conseguir ir ao banheiro ou percebeu que estava exagerando em algo que acreditava ser saudável? É justamente nesses detalhes que mora a diferença entre viver com qualidade ou sofrer com consequências inesperadas. A experiência da dona Sônia deixou claro: boa intenção não substitui conhecimento. Ela acreditava que estava fortalecendo o intestino, mas sem perceber, criou um obstáculo. E a queda de pressão que quase a derrubou no banheiro é um lembrete de que o corpo responde de maneira imediata aos desequilíbrios. Eu quero que você guarde isso. Saúde não se conquista com exageros, mas com equilíbrio. Cada colher a mais de chia ou cada porção extra de farelo precisa estar acompanhada de consciência, água e orientação. O intestino é um órgão sensível, que responde rapidamente tanto ao excesso quanto à falta. Quando pensamos em prevenção de doenças, é natural acreditar que os grandes vilões são sempre os alimentos industrializados, os açúcares ou as gorduras. Mas às vezes é justamente no excesso do que consideramos saudável que se esconde o perigo. Você já parou para refletir se não está repetindo esse erro na sua rotina? Eu quero que você reflita comigo. Será que hoje mesmo você já bebeu a quantidade de água suficiente para o seu corpo? Será que as fibras que você consome estão ajudando ou atrapalhando? Essa reflexão pode ser o primeiro passo para evitar episódios como o da dona Sônia. O que aprendi acompanhando pacientes como ela é que a saúde se constrói em camadas. Não adianta ter disciplina em um aspecto e negligenciar outro. A fibra só cumpre sua função se houver água. O remédio só age da maneira correta se for tomado no horário certo. O corpo só responde bem se houver descanso adequado. É a harmonia entre todos esses fatores que gera bem-estar de verdade. Por isso, eu vou te pedir algo. Antes de colocar mais uma colher de linhaça no prato, pergunte a si mesmo: será que eu já me hidratei o suficiente hoje? Essa pequena atitude pode evitar um susto, uma queda de pressão ou até uma ida desnecessária ao hospital. E mais uma vez eu te convido a participar. Você já viveu um episódio parecido com o da dona Sônia, em que acreditava estar cuidando da saúde, mas percebeu que estava exagerando em algo? Compartilhe nos comentários. Sua história pode abrir os olhos de outras pessoas e salvar alguém de passar pelo mesmo susto. Eu vou continuar essa conversa com você, porque ainda temos muito a aprofundar sobre o papel das fibras, os limites seguros e como usá-las a favor do corpo depois dos 60 anos. Mas por enquanto, eu quero que você leve consigo esse alerta. Saúde é equilíbrio, e até o que é bom pode se transformar em risco quando falta consciência. Muitas vezes, quando falo do episódio da dona Sônia, percebo que as pessoas me olham com surpresa, como se fosse impossível que algo aparentemente tão saudável pudesse trazer riscos. E é justamente nesse ponto que quero aprofundar nossa conversa hoje. Porque entender como o corpo funciona é a chave para prevenir acidentes silenciosos que, em pessoas acima dos 60 anos, podem se transformar em problemas graves. Antes de mais nada, precisamos falar sobre o verdadeiro papel das fibras. Sempre ouvimos que elas limpam o corpo, que são como vassouras do intestino. Mas isso é apenas uma metáfora simplificada. Na prática, existem dois tipos principais de fibras: as solúveis e as insolúveis. As fibras solúveis, encontradas em alimentos como aveia, maçã e linhaça, têm a capacidade de absorver água e formar uma espécie de gel no intestino. Esse gel ajuda a retardar a digestão, controla os níveis de glicose no sangue e reduz a absorção de colesterol. Já as fibras insolúveis, presentes em cereais integrais, verduras e cascas de frutas, não se dissolvem em água. Elas aumentam o volume do bolo fecal, estimulando o intestino a funcionar. É a ação mecânica que empurra o conteúdo para fora. Mas existe um detalhe crucial: nenhuma das duas funciona sem água. A fibra precisa do líquido para cumprir seu papel. Sem água,
Ela se comporta como cimento sem mistura. Imagine jogar pó de cimento seco dentro de um cano. Ele não escorre, não se dissolve, não ajuda em nada. Pelo contrário, endurece e entope. E é exatamente isso que pode acontecer dentro do seu intestino quando você exagera nas fibras sem se hidratar. Essa é uma das principais razões pelas quais idosos que consomem muitas fibras sem beber água suficiente desenvolvem constipação grave. O intestino se enche, mas não se movimenta. As fezes ficam ressecadas, duras, e o corpo precisa de muito mais esforço para expulsá-las. E é nesse esforço que outro risco aparece, silencioso e perigoso: o reflexo vasovagal. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, mas provavelmente já sentiu algo parecido. É aquele momento em que você faz força no banheiro e, de repente, sua visão escurece, o suor frio escorre pela testa, e uma tontura forte toma conta do corpo. Esse é o reflexo vasovagal, um mecanismo natural do organismo em que a pressão arterial cai bruscamente e os batimentos cardíacos diminuem. Em jovens, geralmente passa rápido. Mas em pessoas acima dos 60 anos, com histórico de pressão alta, problemas cardíacos ou uso de medicamentos, essa queda pode resultar em desmaio, queda, fratura e até micro-AVCs silenciosos. Sim, você ouviu certo. Um intestino preso pode desencadear algo tão sério quanto um acidente vascular cerebral. Isso porque a pressão durante o esforço aumenta a pressão intracraniana e reduz a oxigenação do cérebro. Quando esse processo se repete, o risco de microlesões nos vasos cerebrais se torna real. Pequenos esquecimentos, confusão mental, dificuldades de fala ou perda de força podem ser sinais de que algo já aconteceu sem que você tenha percebido. E aqui eu quero que você reflita. Será que você já não sentiu seu corpo travar, mesmo acreditando estar comendo saudável? Já se viu preso ao banheiro, sem entender por que o intestino não respondia, apesar de tanto farelo, tanta chia, tanta linhaça? Seu corpo pode estar tentando te avisar. A questão é: você está escutando? Outro ponto que poucos comentam é a interação entre fibras e medicamentos. Muitos dos meus pacientes chegam até mim já tomando uma lista extensa de remédios: diuréticos para controlar a pressão, medicamentos para diabetes, suplementos de cálcio para os ossos, ferro para combater a anemia. E o que poucos sabem é que o excesso de fibras pode atrapalhar a absorção desses medicamentos. Funciona assim: quando as fibras formam aquele gel no intestino, elas também aprisionam substâncias que deveriam ser absorvidas. O ferro, por exemplo, fica preso às fibras e não chega ao sangue, piorando quadros de anemia. O cálcio pode ter sua absorção reduzida, enfraquecendo a saúde óssea. Os diuréticos, que já aumentam a eliminação de líquidos, intensificam ainda mais a desidratação do corpo quando somados ao excesso de fibras sem água. O resultado é um círculo vicioso de prisão de ventre, tontura e risco cardiovascular. Por isso, é fundamental observar os sinais de alerta. Muitos idosos acreditam que estufamento abdominal, gases em excesso, suor frio durante a evacuação ou sensação de pressão na cabeça são apenas incômodos normais da idade. Não são. São sinais de que algo não vai bem. O corpo fala, e fala com insistência. A diferença está em ouvir. Entre os sinais mais comuns que antecedem problemas sérios estão estufamento constante, mesmo com dieta saudável, suor frio e sensação de desmaio ao evacuar, confusão mental repentina após esforço no banheiro, perda de força em um dos lados do corpo, cansaço extremo sem motivo aparente, pressão na cabeça ou visão escurecida durante a evacuação. Quantos desses sinais você já ignorou por acreditar que eram apenas parte do envelhecer? Eu preciso te dizer, eles são comuns, mas não são normais. Normal é evacuar sem esforço, sentir o corpo leve, ter clareza mental e energia para as atividades do dia. O que foge disso merece atenção. Eu sei que essa conversa pode parecer desconfortável, mas prefiro falar com clareza do que permitir que o silêncio esconda riscos reais. Quantas vezes você já ouviu alguém próximo dizer que passou mal no banheiro e riu da situação como se fosse algo engraçado? Pois bem, esse riso pode estar encobrindo um sinal de alerta que, se levado a sério, poderia evitar uma tragédia. É nesse ponto que eu insisto. Seu corpo é sábio, mas depende da sua escuta. A constipação severa, os esforços exagerados e os sintomas que acompanham esse processo não devem ser tratados como simples detalhes da rotina.
Eles são mensagens claras de que ajustes precisam ser feitos. A ciência é muito clara nesse sentido. Fibras são protetoras, mas apenas quando respeitam a harmonia do organismo. Elas reduzem o risco de câncer de cólon, melhoram o controle da glicemia, regulam o colesterol e fortalecem a microbiota intestinal. Mas, sem água suficiente, sem equilíbrio e sem adaptação individual, elas podem se transformar em barreiras sólidas que prendem, sufocam e sobrecarregam o corpo. O que aconteceu com a dona Sônia não é um caso isolado. É um exemplo que se repete em silêncio em muitos lares. E talvez você mesmo já tenha experimentado algo semelhante, mas não quis dar importância. Eu pergunto, será que não é hora de olhar para esses sinais com mais seriedade? Será que a sua busca por saúde não precisa de um ajuste para garantir que os benefícios não se transformem em riscos? Eu quero que você pense no seguinte: quando você vai ao banheiro, como se sente? Leve, aliviado ou exausto, como se tivesse feito um exercício de alta intensidade? O banheiro não deve ser uma arena de batalha. Se está sendo, seu corpo está pedindo socorro. Por isso, quero te convidar a uma reflexão prática. Da próxima vez que preparar sua refeição com fibras, imagine a cena do cimento. Pense na esponja que só funciona quando está molhada. Esses são lembretes visuais de que, sem água, a fibra não cumpre seu papel. E para que fique ainda mais claro, guarde essa lista de sinais de alerta que merecem sua atenção. Se sentir tontura ou visão escurecida ao evacuar. Se notar suor frio e palpitação no banheiro. Se perceber estufamento constante, mesmo comendo saudável. Se sentir cansaço extremo após esforço intestinal. Se tiver lapsos de memória ou confusão mental sem motivo aparente. Se perder força repentinamente, mesmo que dure apenas alguns minutos. Esses são sinais de que algo não vai bem e não devem ser ignorados. Agora que você já entendeu os mecanismos de risco, quero que saiba que existe um caminho seguro, saboroso e equilibrado para usufruir de todos os benefícios das fibras sem cair nessas armadilhas. E é justamente sobre isso que eu vou falar na próxima parte: como transformar as fibras em aliadas da sua saúde, com prazer e segurança. Depois de tantas explicações e alertas, chegou a hora de transformar conhecimento em prática. Porque não basta apenas entender como as fibras funcionam. O que realmente faz diferença é aplicar esse saber no seu dia a dia, na sua mesa, no seu café, da manhã. Eu quero que você pense no seu intestino como se fosse um jardim. Para que um jardim floresça, não basta jogar adubo sem medida. Ele precisa de água na quantidade certa, de luz equilibrada, de cuidado constante. Se você exagera em um desses elementos, o jardim adoece. E com o seu corpo é exatamente igual. A fibra é o adubo, mas sem água e sem equilíbrio. Ela sufoca em vez de nutrir. Por isso, eu criei um checklist simples, o que eu chamo de checklist do intestino seguro depois dos 60. Primeiro ponto: líquidos. Seu corpo, nessa fase da vida, já tende a sentir menos sede. Isso significa que você pode passar horas sem beber água e nem perceber. Mas a fibra não funciona sozinha. Para cada colher de aveia, de linhaça ou de chia, você precisa de um copo de água para ajudar na movimentação intestinal. Minha recomendação mínima é de 8 copos de água ao longo do dia, distribuídos em pequenos intervalos. Não adianta tomar tudo de uma vez. O segredo está na regularidade. Segundo ponto, o tipo de fibra. Nem toda fibra é igual. A mais segura para idosos é a fibra solúvel, como a encontrada na aveia, na banana madura e na pera com casca. Elas são suaves, se misturam à água e ajudam o intestino a funcionar de forma harmoniosa. Já aquelas fibras muito agressivas, como o farelo de trigo em excesso, podem arranhar o intestino, aumentar os gases e causar desconforto. Terceiro ponto, o que eu chamo de truque do copo antes e depois. Se você consome fibras no café da manhã, como aveia ou sementes, tome um copo de água antes e outro depois da refeição. Essa simples atitude garante que as fibras tenham líquido suficiente para se expandir sem endurecer. É como regar o jardim antes de colocar o adubo. Quarto ponto, a combinação ideal. Nunca consuma fibras sozinhas. O intestino funciona melhor quando há equilíbrio entre fibra, gordura boa e líquido. Por isso, sempre que usar aveia, combine com frutas e uma fonte de gordura saudável, como azeite de oliva, abacate ou um punhado pequeno de castanhas. E, acima de tudo, mastigue bem.
Mastigação é a primeira etapa da digestão. Comer rápido e sem mastigar é como jogar sementes em terra seca. Elas não brotam. Agora, para tornar tudo ainda mais claro, eu quero te mostrar modelos práticos de café da manhã que você pode adotar a partir de hoje. O primeiro modelo é para quem gosta de praticidade. Mingau de aveia feito com leite desnatado ou bebida vegetal, uma banana madura picada por cima e uma colher de sementes de linhaça trituradas. Ao lado, um copo de água antes e outro depois. Esse café da manhã ajuda a regular o intestino, dá energia e ainda é suave para quem tem estômago sensível. O segundo modelo é para quem prefere pão. Uma fatia de pão integral com azeite de oliva ou queijo branco, acompanhada de uma pera com casca. Esse conjunto traz fibra solúvel e insolúvel, gordura boa e proteínas leves. Mais uma vez, o segredo está em mastigar devagar e hidratar o corpo. O terceiro modelo é para quem gosta de frutas variadas. Mamão com chia em pequena quantidade, no máximo meia colher de chá, e algumas castanhas. Esse é um café da manhã leve, refrescante, que ajuda a manter o intestino em movimento sem exageros. Essas opções podem ser adaptadas para diferentes situações. Se você tem diabetes, escolha frutas com menor índice glicêmico, como maçã com casca ou pera, e evite exagerar em mamão ou banana. Se tem pressão alta, reduza o sal e priorize alimentos frescos, evitando biscoitos industrializados. Se sofre de intestino preso, opte por aveia com bastante líquido e combine com frutas ricas em água, como melão e laranja em gomos. E para que fique ainda mais simples, aqui está uma lista prática de fibras boas e seguras, com quantidades que considero adequadas para quem já passou dos 60 anos. Aveia em flocos. 2 colheres de sopa ao dia são suficientes. Linhaça triturada. No máximo, 1 colher de sopa, sempre acompanhada de bastante líquido. Chia. Meia colher de sopa, nunca mais do que isso sem orientação. Frutas com casca. 1 a 2 porções ao dia, variando entre maçã, pera, pêssego. Legumes e verduras. Quanto mais coloridos e variados, melhor. Sempre cozidos ou crus, conforme a tolerância. O que deve ser evitado são os excessos de farelo de trigo, psyllium em altas doses ou fibras industrializadas em pó, vendidas como suplementos. Não porque sejam ruins em essência, mas porque o uso sem controle pode ser mais prejudicial do que benéfico. Eu já vi muitos idosos chegarem ao consultório com dores, gases e constipação severa, justamente por confiar em modismos divulgados em vídeos de internet ou dietas detox. Essas modas costumam prometer resultados rápidos, mas esquecem do que é mais importante. Cada corpo tem sua necessidade e seu ritmo. O que funciona para um jovem de 30 anos pode não ter o mesmo efeito em alguém de 65. Por isso, eu insisto. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade e equilíbrio. Eu quero que você leve consigo uma imagem simples. Imagine seu intestino como um jardim delicado. Você não precisa de montes de adubo para que ele floresça. Precisa de cuidado diário, de água na medida certa, de atenção constante. Se você exagera em um lado, sufoca o jardim. Se esquece da água, ele seca. Mas se encontra o equilíbrio, tudo floresce com beleza e vitalidade. E é isso que eu quero para você: um corpo que floresce, que responde com energia, disposição e clareza. Você não está velho demais para mudar o que come. Pelo contrário, você está velho o suficiente para escolher com sabedoria, com consciência, com amor ao seu próprio corpo. Eu quero te convidar a agir agora. Coloque em prática esse guia simples no seu café da manhã. Experimente o truque do copo antes e depois. Escolha fibras suaves. Mastigue devagar. Observe como seu corpo responde. E depois volte aqui e me conte. Comente. Fibra com consciência, se você entendeu o alerta de hoje. Compartilhe esse vídeo com um amigo ou parente que pode estar errando tentando acertar. E se você deseja continuar aprendendo comigo, com amor, ciência e verdade, inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é pensada para te acolher e te fortalecer. Lembre-se, a saúde não está nos exageros, mas nos detalhes. Pequenas escolhas podem evitar grandes problemas. O seu corpo agradece quando você o trata com sabedoria. E eu estarei sempre aqui para caminhar com você nesse processo de cuidar
equilibrar e florescer.